Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Tribocast. É isso aí, galera. Mais uma vez aqui com um pessoal convidado aqui, convidados especiais. Mas antes de tudo, quero falar para vocês que tá rolando um super saldão lá na Tribo Store, que é a nossa lojinha, tá? Então, qualquer dúvida, fala com o Eudes, tá? A gente tem algumas unidades de camiseta, tem algumas meias também. E vem aí, Vinícius e Matheus, uma nova camiseta da Tribo. Tá rolando um burburinho assim, né? Eu não sei ainda de nada, né? Fiquei sabendo por altos aí. Um passarinho me contou. Um passarinho me contou, mas vem aí. E antes de começar esse vídeo, já curte, já comenta, já compartilha pra galera aí, tá? Pra Deixa o like. todo mundo ver esse novo episódio. Então a gente tá nessa nova série de episódios com os líderes de célula, para você conhecer as células, porque hoje em dia você só conhece talvez só a pessoa, a célula do Matheus Siqueira, a célula do Vinícius. Às vezes a pessoa não sabe nem o nome daquela célula. Então, a gente tá nessa nova série aqui no Tribocast para apresentar para vocês a história, um pouco da história dos líderes e um pouco da história das células também. Então é isso, galera. Sejam bem-vindos ao nosso Tribocast. Bem-vindo, Obrigado, Matheus. Bem-vindo, obrigado. Obrigado. Tamo junto. Vini. E aí, conta um pouco. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, meu nome é Vinícius. Eu vim aqui para Palmas já tem quase 10 anos, já tem 9 anos. E eu vim a princípio estudar. E só que aqui eu encontrei um lar. Aqui na Igreja Metodista eu encontrei uma casa que me dá conforto, que me dá segurança, mas que também me confronta nos momentos certos e que precisa ser, que é necessário. Se for pegar o gancho do último congresso que nós tivemos, aqui é uma casa onde nós falamos a verdade em amor. Nossa. Que fofo isso, né, Siqueira? Meu Deus, que lindo. Né? E você, Siqueira? Quem é? Quem Siqueira. sou eu? Muitas pessoas não sabem nem teu primeiro nome, sabia? É? É. Não, mas meu nome é Siqueira mesmo. Siqueira Brincadeira. Campos? Meu nome completo, gente, é Matheus Gomes Siqueira. E eu tô aqui com essa galera já faz, acho que 6 anos. Também, a princípio, vim para estudar e tô aí caminhando com essa galera aí, é muito bom. Tem sido muito bom aprender com todos desde que eu cheguei. E agora podendo ajudar outros também que estão chegando, né? Mas é uma honra muito grande, sim, poder caminhar nessa comunidade aqui. Amém. Vamos começar então, galera. Vini, a tua célula hoje, né? Célula Siga-me, né? O que significa, né? A célula Siga-me, o que significa o nome, né? O que ela significa para você hoje? Hoje a célula Siga-me. Vamos pelo significado do nome. O porquê esse nome Siga-me? O nome Siga-me veio por causa de um chamado que Jesus dá para todos. Então, o chamado de Jesus pode ser que tenha alguns chamados específicos, alguns para pregar, outros para cantar, mas antes de qualquer chamado específico, ele chama nós para um outro chamado, que é para todas as pessoas, que é o chamado de seguir ele. Então, antes de nós ser chamado para pregar, antes de nós ser chamado para fazer qualquer coisa na igreja, nós somos chamados para seguir ele, seguir o mestre, ter alguém para seguir. Então, a célula Siga-me, ela serve como um manifesto, talvez um manifesto no sentido de todos nós temos que seguir alguém. E aqui nós escolhemos seguir o mestre, que é Jesus. Uau, amém. Que lindo, né? Isso. Esse cara tá meio... Tá ficando difícil, Siqueira? Não, eu tô nervoso aqui. E, Vini, antes da célula Siga-me, né? Você participava Era uma célula única, né? Isso. Então tinha aí um líder por trás, né? Conta pra gente como é que era antes, né? Antes de ter essa divisão de meninas, de meninos. Então, mesmo nos primórdios da igreja aqui, quando nós estava começando o trabalho com células, tinham poucos jovens aqui e não tinha líderes suficiente. Então acabava que um líder mulher poderia muito bem liderar sobre alguns homens.
E isso aconteceu no meu caso. Eu era liderado pela Esmeralda, na célula Salve by Grace. É isso aí, cara. Saved by Grace. É isso aí. E ela foi muito importante na minha caminhada ali. Eu aprendi bastante com ela. Ela até hoje é um exemplar de líder. Pra nós. E eu aprendi muito. Mas antes, essa divisão de homens e mulheres, de tribo e soma, não existia ainda. Então, nós estávamos começando a caminhar com células e nós precisávamos de gente para liderar. E ali a nossa divisão, principalmente, era por faixa etária, independente se é homem ou mulher. Então, eu fiquei na célula dela e fui muito abençoado ali enquanto nós estivemos ali. Então, o Siqueira também participou dessa época, né, Siqueira? Você Nossa, chegou na participei. igreja nessa época. Cheguei justamente nessa época, ainda era Esmeralda. Mas foi pouco tempo, acho que alguns meses, depois ela teve que viajar. E aí o Vini assumiu a célula, né? E a gente ficou sendo da mesma célula, célula Siga-me. E a Daiane assumiu as meninas lá. Nasceu, então, uma célula, né? A partir disso aí nasceu a célula Sigma. Isso, Nasceu a Isso. célula Sigma. entendi. Exatamente. Então, antes, aqui a divisão era feita por faixa etária, e não Muito mais por faixa etária do que por por gênero, né? gênero. Isso. Entendi. E em que momento, assim, dessa caminhada, Vini, que tu descobriu, assim, cara, realmente, meu chamado é ser líder, meu chamado é liderar pessoas? Então, até hoje não tenho esse chamado. Mas não por não ter, mas eu lidero muito por obediência. E, e a própria Bíblia fala sobre que o ID é para todos. Sim. Então, se o ID é para todos, o liderar é para todos. Então, se você anda em obediência, se você anda em comunhão, se você anda no caminho de Deus, esse caminho de liderar uma célula, seja um pequeno grupo, ele é inevitável. Então, um momento, se você vive em obediência, algum momento da sua vida você vai ter que liderar alguém. A célula, basicamente, é uma organização disso. É um grupo que você foi capacitado, que você está sendo capacitado para liderar naquele momento. Então, não existe bem um chamado, mas existe uma obediência nisso aí. Entendi. É como se fosse uma Uma consequência. missão que você recebe. Então, você recebeu aquela missão e você disse sim àquela missão. Então, a partir daquele momento, você gasta tempo e tempo e é gasto naquela missão que é liderar a célula. Que bom, maravilha. A gente sabe que o Vini é arquiteto, gente, para vocês aí que precisarem, o Vini é arquiteto também. E muitas pessoas têm chegado na igreja, né? Graças a Deus. Muitas pessoas têm se levantado também, né? Com aí uma certa liderança em algumas áreas. E assim, Vini, como a gente concilia, né? O serviço, né? A vida ali com a igreja. Difícil. Então, hoje na igreja acaba tendo muita programação. Então, você acaba tendo que ter prioridades. Então, você tem que saber qual é a sua prioridade. Sua prioridade é trabalho? Sua prioridade é a igreja? Então, você vai ter que... Não tem como você demandar muito tempo os dois. Então, na sua prioridade, Você diz, eu quero mais disso aqui. Eu quero mais a igreja, eu quero mais... Então, acaba que é um jogo que você tem que fazer de prioridade. Você tem que, como se fala, priorizar aquilo. Se você não priorizar, aquilo vai ficar de segundo plano e não vai dar certo. Então, a técnica é priorizar. E muitas vezes a gente tenta até ir pelo nosso coração. Cara, eu preciso disso, né? Mas aí o chamado, que eu vou colocar como chamado, né? O chamado às vezes chama, né? Cara, você precisa seguir isso aqui, né? Creio que em alguns momentos, assim, na vida profissional, né? E a vida como cristão, teve alguns momentos disso, né? Eu preciso escolher É. isso ou aquilo. Você vai precisar sacrificar alguma coisa na sua caminhada. E se não for dentro da igreja, vai ser fora. Então eu acabo muitas vezes sacrificando o meu trabalho um pouquinho,
e dispondo mais meu tempo para a igreja, porque eu acho que aqui é muito mais necessário. Porque aqui nós lutamos para a eternidade. Não é apenas por essa vida terrena, mas nós tentamos ganhar aqui para uma eternidade inteira. Não é apenas para nossa vida material. E aqui no trabalho, eu penso que isso aqui vai agregar muito mais na nossa vida terrena aqui. Mas logo vai acabar. Vai se Passageira. desfazer como pó. É, muito bom. Hoje o Siqueira, né, ele lidera uma célula que multiplicou a partir da célula Sigma, certo? Então, assim, qual que é a tua sensação hoje, assim, cara, dever cumprido? Digamos que a missão de uma célula é essa, multiplicar? A missão de uma célula é multiplicar. Porque se sua missão é alcançar mais vidas, você não vai conseguir abraçar o mundo inteiro. Então você vai abraçar poucas pessoas ali. E quando essas poucas pessoas se tornarem muitas, está na hora de multiplicar. E confiar esse trabalho que você começou para outra pessoa. Então, outra pessoa vai obedecer essa missão de liderar uma célula. E assim nós vamos povoar o mundo inteiro. Nós vamos evangelizar, nós vamos levar a palavra para o mundo inteiro. Porque não é apenas uma célula que está falando isso, mas é uma célula que se transforma em duas, de duas que se transforma em quatro. Então a matemática é muito simples. Então a matemática ela só vai aumentando. Ela não é uma pessoa querendo fazer mudança, mas é todo um corpo que quer mudar uma pessoa ou uma célula, multiplicar uma vez só. E ali começa uma multiplicação e uma transformação. Uau, é Siqueira. Demais, hein, cara? Isso. Muito bom, muito Depois bom. dessa aula aí, Dá pra você falar ainda assim, bem que eu tava no lugar certo, viu? eu já fui Aprendi liderado por demais. esse cara, né? Siqueira, então hoje o Siqueira ele lidera a célula Emaús, né? Por que esse Salve, nome? salve aí pra galera aí, Maú. Por que esse nome Emaús, né? Qual que é o significado? Conta pra gente um pouquinho. Cara, eu acho que é um significado, assim, bíblico, né? Tem um significado bíblico porque, deixa eu tentar explicar, resumir um pouco. Emaús. Emaús era uma cidade, na verdade era um povoado, né? E aí naquela história ali, Lucas, do 24, falam que dois discípulos, né? Iam no sentido de Emaús. Só que algo que talvez ninguém saiba, e talvez ache que Emaús seja no sentido bom da coisa. Mas no o sentido da nossa célula, Emaús não é nesse sentido bom, Emaús, né? Porque Emaús, ele é contrário ao chamado, né? Já que a gente está falando de chamado, ele é contrário ao chamado. Por quê? Jerusalém era o local do chamado, né? Era o local onde esses discípulos caminhavam com Jesus ali, né, na obra de Jesus. Só que depois que Jesus morreu, inclusive o contexto de Emaús é depois da morte de Jesus, né? Então, assim, no domingo aconteceu toda essa história, né? No domingo, na ressurreição de Jesus, os dois discípulos iam no caminho. Então, o que acontece? Emaús é contrário ao chamado. Emaús, para nós aqui, para nossa célula, simboliza você, porque Emaús é quando... Por que simboliza nós, né? Porque nós, no nosso estado de pecado, de fuga, né? De decepção, de incredulidade, porque os discípulos estavam indo para Emaús porque para eles Jesus tinha morrido, né? Então, para eles acabaram tudo. Então, assim, essa é a nossa realidade, né? Como pecador. Então, Emaús significa eu, significa você. E só que o ponto focal da história é Jesus. Por quê? No meio do caminho, Jesus encontra eles, né? E o símbolo da nossa célula é uma bússola. E essa bússola simboliza Jesus. Porque Jesus, no meio do caminho, encontrou esses caras, né? E trouxe, ao conversar, ao caminhar, trouxe eles de volta. E se você perceber, a característica da célula é justamente de pessoas que estavam perdidas em algum momento da vida. Né? Pessoas que estavam perdidas, que estavam desviadas. Né? O desviado é aquele que desvia o seu caminho. E então, se você for olhar a característica da nossa célula, lá tem muito desviado, tem muito pessoas que estavam perdidas e retornaram.
Então, acho que esse é o significado de Emaús, né? Mas por que Emaús, né? Para lembrar de onde a gente estava, né? E de onde Jesus nos tirou. Então, esse é o significado de Emaús. Confesso que eu pensava que era algo bem diferente. Exatamente. Totalmente diferente. Mas, assim, muito interessante, né? Focar em Jesus, né? Porque o mesmo Jesus que falou ficar em Jerusalém, né? Foi o mesmo Jesus que foi atrás dos Foi dois atrás. e retornou eles para o caminho certo, né? Jesus é essa bússola que nos Amém. encontra no meio do caminho e nos traz de volta. Treinou bem, treinou bem. É difícil, porque como é que se fala? É um significado diferente que talvez ninguém esperava por isso, né? É. Mas É porque isso, geralmente as pessoas olham assim, cara, Emaús, olham pra cidade, povoado, aham. né? Então, Mas tem um talvez. significado muito espiritual, assim, e É, tem muito a ver com a minha vida, com a minha história de vida também. Então, acho que é isso. bom. Já que tu falou sobre história de vida, né? Olha, É muito bom lembrar disso, né? Porque, assim, o Siqueira que chegou aqui na igreja é um outro Siqueira, certo? Então, assim, aconteceu assim, isso comigo, aconteceu com muitas pessoas assim, aqui também. Mas, assim, tu chegou de uma forma aqui, né? Creio que tu foi totalmente transformado, né? Por Jesus, né? Graças a amém, Deus. glória a Deus. E assim, Siqueira, em que momento, né, assim, da tua caminhada que essa chave foi girada, né? Porque se tu olha pro Siqueira que chegou e tu olha pro Siqueira hoje, são duas pessoas totalmente diferentes, certo? Então teve um momento que a chave foi girada. Cara, isso precisa ser mudado. Que momento Cara, foi esse? Você consegue definir assim? cara, tem um momento que eu consigo definir certinho isso aí. Mas eu acho que assim, acho que as pessoas que convivem comigo desde quando eu cheguei, elas vão falar melhor do que talvez eu, assim, nessa questão de mudança. Eu acho que eu mudei sim, né? Ainda tem muito para mudar, mas as pessoas que estão comigo desde o início, acho que podem falar melhor e podem testemunhar da minha vida também, né? Mas essa mudança de chave, cara, foi no meio de uma turbulência, sabia? Foi no meio da pandemia, né? Acho que ninguém quer ficar lembrando dessa pandemia, mas veio em linhas gerais, aconteceu essa mudança de chave em um momento que eu estava em pecado, um momento que eu tinha caído, um momento que eu estava passando por um processo de identidade de caráter, né? Quando se fala de Cristo, né? E então, resumindo, o que aconteceu? Em 2019, final de 2019, eu andei fazendo as coisinhas e tal, pequei e caí. Mas a mudança de chave veio justamente quando eu fui chamado para ser co-líder de célula. E aí tu pega a visão aí. Foi no meio de uma pandemia e naquele período eu estava passando por esse processo de, cara, de pedir perdão pelos meus pecados, de firmar minha identidade, as minhas raízes em Cristo, sabe? Na identidade de Cristo. E aí, naquele período, aonde talvez eu não era o meu melhor período, não o meu melhor momento, esse cara bem aqui, ó, me chamou para ser co-líder de célula, para tu ver, né? Então, aqui dali me fez entender assim, cara, olha como eu estou e o cara ainda confia em mim uma responsabilidade grande dessa. Então, assim, ali foi o start, sabe? Ali foi o start da minha mudança por isso que eu guardo assim no meu coração, porque ali começou toda a transformação. E a partir daí ele começou a ser treinado pra É, para ser um líder, né? pra ser um Sim, líder. eu fui líder em treinamento, fui co-líder e virei líder de célula. Então teve alguns estágios, né? Até Sim, chegar aí, né? E o com que te certeza. ajudou, né, nessa confirmação? Tipo assim, cara, a célula tá prestes a multiplicar, né? A célula Sigma estava prestes a multiplicar e provavelmente o Vini te chamou, cara, a gente precisa multiplicar e aí você vai ser o líder, né? Mas o que te ajudou a confirmar, né? Tipo, cara, agora realmente eu preciso ser líder. Cara, aconteceu num período onde precisava de mim na célula, né? Se eu não tivesse ali, não sei o que aconteceria ali, porque precisava ter alguém na célula, tá? Desculpe minha fala. Precisava ter alguém naquele momento ali, porque o Vini, ele estava trabalhando muito, né? Então ele precisou viajar, né? Então precisava ter alguém para cuidar daquela galera. E naquele período ali estava chegando muita gente, né? Então precisava ter alguém. De fato, eu falei assim, não, agora eu estou preparado para liderar uma célula. Foi quando eu passei um período aí de um mês, quase 2 meses, não foi, Vini? E eu fiquei sendo ali líder interino ali da célula. O Vinícius longe, então aqui eu fui tomando de conta, fui levando a galera, né, caminhando com a galera. E eu tive que aprender na prática, assim, de co-líder para praticamente ser líder, né? Então, assim, mas aquilo dali foi que me capacitou, foi aquilo dali que me fez assim, cara, acho que esse aqui é o teu lugar, é por aqui mesmo.
Então, assim, eu tive uma experiência muito grande, assim, na minha vida. Assim. Foi necessário aquele momento, mas foi uma grande experiência. E Deus vai te dando cada vez mais experiências, né? Pra você Com fortalecer certeza. isso, né? Porque Sim. no último evento que a gente teve Encontro com Deus, que a gente já falou aqui, né? No podcast sobre Encontro com Deus. Se você ainda não viu, né? Volta aí alguns episódios atrás. Um dos primeiros episódios é sobre Encontro com Deus. Mas o Matheus Siqueira, ele foi um dos líderes, né? Do evento lá, Encontro com Deus. Uhum. E assim, lá no Encontro com Deus, você, de certa forma, você teve que liderar outras pessoas, certo? Pessoas que já são lideradas por Já outras são pessoas, pessoas que já são líderes. Então, assim, houve alguma dificuldade, né, em liderar pessoas que já são lideradas por outras pessoas, ou seja, elas teriam naquele momento que ouvir uma voz de um outro líder que Uhum. não é o líder delas, entendeu? Então, Sim. houve alguma dificuldade nesse evento? Então, no evento eu fui sombra da coordenação, né? Inclusive saí taxado lá como carrasco, né? Porque o coordenador, que era para ser o cara que ia pegar no pé de quem tava lá, né? Da liderança e quem tava trabalhando, ele tava muito good vibe, assim, não sei o quê. E alguém precisava pegar um pulso ali, né? Mais firme. Mas foi necessário naquele momento. Mas, cara, eu acho que essa tua pergunta ela é interessante. Mas eu não vou muito no sentido dela, porque assim, no contexto de encontro com Deus, não existe dificuldade para liderar esses caras. Sabe por quê? Porque tá todo mundo quebrantado. É. Porque tá todo mundo com o coração ensinável. A gente passa tanto tempo aí jejuando, cara. Tá todo mundo, era muito fácil, é muito fácil ouvir a voz num momento desse. O difícil é o pós-encontro. O difícil é continuar, porque o encontro foi no início do ano. E o resto do ano? Né? O difícil é liderar no dia a dia. Né? O difícil é continuar a liderança no dia a dia. Então, acho que no período do encontro não houve dificuldade. Né? Eu tive que ter pulso firme em alguns momentos, mas aquilo dali foi muito bom, assim, e a galera soube escutar, soube ouvir a voz naquele sentido. É muito bom o encontro com Deus. Mais um O momento de encontro, preparação aí para. o encontro com Deus é bom porque é todo mundo juntos para um objetivo Um só. propósito. Então, acaba que querem seguir alguém, querem seguir quem está comandando. Sim. Então, como é um objetivo só e todo mundo está focado naquele objetivo, se torna um pouco mais fácil seguir esse objetivo. Não, e não tem muita escolha, não. Se não obedecer, meu irmão, pega o carro e vem pra casa, vai, volta, tem que jejuar É de sempre assim, novo. toda vez que a gente toca no assunto de encontro com Deus aqui no podcast, tem muita coisa. Então, para você ainda que não foi pro encontro com Deus e tá curioso, tenha curiosidade, né? Tem essa sede, né? Sim, De querer cara, ir e ver realmente o que, que é. é experiência, viu? É uma experiência diferente, né? Então, Siqueira, assim, é perceptível, né? Quem tá na igreja aí, né? A galera aqui da produção, né? Todo mundo sabe, o pessoal que tá em casa, todo mundo sabe que consegue visualizar que a célula Emaús hoje já tá uma célula bem grande, né? Bem robusta, assim. Então é perceptível, talvez já se fala em multiplicação, né? Na célula hoje. Qual o teu sentimento, assim, cara? Precisa multiplicar, vem aí, o que que é? Como é que tá, né? A Então, célula hoje? primeiramente, um salve aí pros meus meninos crescidinhos, amo vocês. Mas, cara, eu acho que é muito dentro do que o Vinícius falou, porque a célula, ela tem um objetivo mesmo, multiplicar, né? E qual que é o meu sentimento, assim, de líder? Acho que é uma experiência para mim, por quê? Porque eu nunca vivi isso ainda, né, de multiplicação. Mas o meu sentimento eu tenho orado no sentido de quê? De me tornar um líder frutífero, um líder multiplicador. Mas além disso, de não ser só um líder multiplicador, eu quero ter uma célula multiplicadora. Eu quero que quem esteja comigo tenha essa visão de multiplicação, de fazer líderes, né? É o chamado, cara, né? De fazer discípulo. Então, eu acho que o meu sentimento é esse, né? Vai ser muito bom aí. Se vem aí, né? Não sei, vamos ver, vamos orar, vamos continuar orando. Tem sido muito bom. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos Vem meses aí. aí. Talvez já esteja no forno, ele não queira falar, não queira dar spoiler, né? Alguma coisa aí. Mas é isso. Então, para vocês dois agora, né? Quais são. Eu creio que cada célula tem sua característica, você queira falar um pouco da dele, né? Mas quais são as principais características diferentes da célula de vocês, né? O Siqueira já esteve ali na Uhum. Sigma, né? Então, quais são as principais características diferentes da célula de vocês?
Eu acho que uma das principais características diferentes é o próprio povo que se junta. A minha célula, a Siga-me, é um pouco mais introvertida, é um pouco mais na dele, é, não é muito explosivo. A Emaús já é um É pouco diferente. explosiva, eita. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem muito a ver com o líder, né? A célula Ah. puxa muita característica do líder, assim. E nós Então vocês temos estão muita vendo essa pessoa diferença. aqui calminha, a gente falando com a voz suave. Não é bem assim, né, Siqueira? Ô, Senhor, Deus tem feito a Quem obra. vê os intercélulas sabe. É. Vem aí, né? Vê Vem aí, aí. intercélula. no meio dos matos. Não, mas acho que é isso. Acho que as características têm muito a ver com o líder, assim. E eu e o Vini, a gente tem muita diferença, assim, em algumas coisas, assim, de personalidade, né? Mas isso é importante. O porquê nossa célula deu tão certo, ele como meu co-líder e eu como líder. Porque nós tínhamos características diferentes. Complementar. Se duas pessoas se juntam só porque eles têm características iguais, eles não estão fadados ao fracasso. Mas a chance deles fracassar é muito maior. Porque eles não se completam. Eles somam entre si, mas a mesma característica. Quando são duas pessoas com características diferentes, aquelas características que eles têm de diferente se multiplicam. Porque um ajuda no que o outro não pode. E um apoia o outro. Então isso é muito interessante. E realmente acontece isso de duas características diferentes, mas poder avançar muito, porque um completou o outro. E acaba que não Que limita lindo, tanto, né? cara. Quando você tem dois diferentes, né? Não limita tanto o crescimento da célula Porque tem também. várias, como um exemplo, tem várias mãos que um pode pegar em um lugar onde o outro não alcança. Então, isso ajuda bastante. Eu concordo plenamente, é sobre isso. Foi muito lindo, né? A forma que ele falou, mas é isso aí. Então é isso, galera. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês aqui. Foi uma honra ter vocês aqui, né? Conhecer um pouquinho da história de vocês. E se você ainda não conhece, né, a história, quer conhecer um pouco mais da história dessas duas células e ainda não frequenta nenhuma célula, né? Você tá aqui, né? Dois líderes de célula, né? Sim. E é isso. Agora uma mensagem, né? Antes de finalizar. Uma mensagem, né, pro pessoal de casa, né? Que ainda não tem ali, talvez, o seu chamado. Como a gente falou muito de chamado aqui, né? Às vezes não descobriu o seu chamado, às vezes não tem essa confirmação do seu chamado. Qual a mensagem de vocês pra galera de casa? Ó. Pode falar. Então, acho que direcionar naquela câmera ali. Então, eu acho que, cara, essa questão de chamada é muito do que acho que todos nós fomos chamados para, né, fazer discípulos, né? Isso não é só ser chamado, é uma ordenança, né, de Jesus para nós. Mas eu acho que a continuidade, né, independente da célula que você tiver, onde você estiver, você continue, né? Vai servindo em todas as áreas. Aqui na igreja a gente tem vários ministérios, né? Esse chamado ministerial. Continue servindo e continue orando para que Deus te revele assim um maior chamado, assim. Mas acima de tudo, seja servo, né? Acho que o maior chamado foi para servir. Então é isso que eu deixo para a galera aí. E eu acho que, já trazendo para a minha célula também, no sentido de você não precisa de um chamado, você precisa seguir alguém. Então, siga Jesus, siga o Mestre e obedeça a ele. Que o seu chamado ele vai acontecer naturalmente. Você não vai entrar na igreja já com chamado, mas isso vai acontecer naturalmente a partir do momento que você obedece, a partir do momento que você serve. Porque o maior chamado como o Matheus falou, é servir. E a comunidade é um servindo aos outros. Então, vem, serve, e aí você vai descobrir seu chamado. Isso aí, cara. Amém, amém. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado a Por todos. esse episódio, né? Pela presença de vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu.